Eu, como muitos outros, percebi algo errado no mundo. Algo inapropriado que penetrava pelas frestas da minha infância privilegiada e isolada. Eu nunca aceitei totalmente o que me havia sido oferecido como normal. A vida, eu sabia, era para ser mais alegre do que isso, mais real, mais significativa, e o mundo deveria ser mais bonito. Nós não deveríamos odiar as segundas-feiras e viver em função de fins de semana e feriados. Não deveríamos ter que pedir autorização para sair da sala de aula para ir ao banheiro. Não deveríamos ser mantidos dentro de 4 paredes em um dia bonito durante a semana inteira. Eu não podia aceitar o modo como a narrativa dominante da minha cultura tratava essas coisas, como problemas isolados a serem resolvidos, como fatos tristes da vida a serem lamentados, ou como temas tabu que não deviam ser mencionados, mas simplesmente ignorados. Em algum nível, todos nós sabemos bem disso. Esse conhecimento raramente é articulado com clareza. Em vez disso, nós o expressamos de forma indireta, através de uma rebelião disfarçada ou evidente. Vícios, autossabotagem, procrastinação, preguiça, raiva, fadiga crônica e depressão são modos de negarmos nossa plena participação no programa de vida que nos é oferecido. Meus amigos, onde foi que a gente perdeu a nossa capacidade de sonhar? Onde foi que a gente começou a se conformar com o que nos é oferecido? Como foi que a gente chegou nesse ponto? Em que o normal é aceitar esse sistema maluco que a gente vive e não se conectar com sementes possíveis de um futuro diferente. Nessa cultura racional que tira a conexão com a alma e com o sentir, o que fica são normalizações do que não é normal. Um coração fechado para poder receber as dádivas de uma vida diferente. Aprendemos a ser tão pragmáticos com tudo que sonhar ficou de lado. Só importa aquilo que é real, que a minha mente vê, minha mente pensa, meus olhos veem. Os sonhos são um campo de arte, um campo de conexão, um campo do sentir. Os sonhos estão nesse campo, depois eles entram aqui. Depois, primeiro a gente sonha, aqui. Sonhar é abrir o coração e contra tudo isso que nos foi ensinado, que o que importa é o que está aqui. É o pensar, 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 pensar. Não tem mais esperança nesse mundo. Não tem. Esse mundo vai acabar, tá indo de mal a pior. Tudo isso que tá falando, Sara? Bobagem. Bobagem. Não tem mais esperança nesse mundo. E aí, você tá aceitando as coisas como são. Você tá aceitando a ficar no seu lugar, confortável, fazendo o mesmo de sempre, aceitando o que estão fazendo lá fora. Não tá fazendo diferente. Se você não tem esperança, você não tá fazendo diferente. Porque uma vez que a gente percebe que existe uma fresta naquele concreto
daquele mundo racional e pragmático e existe uma fresta para a vida surgir, para uma árvore nascer, para uma semente de futuro ser plantada, entra nessa fresta. Quando você entra, você começa a fazer diferente, porque você percebe que é possível. Isso é ter esperança. Não é aquela esperança bobinha. Você ficar sentado aqui esperando enquanto eu tenho esperança. Não é isso. Não é isso. Ter esperança é se conectar com o seu coração, se permitir sonhar e agir. Isso é uma pessoa com esperança de verdade. Então, o caminho para resgatar os seus sonhos é ir tirando tudo aquilo que te contaram, porque que não é importante sonhar. Tudo aquilo que você aprendeu do porquê não acreditar nos seus sonhos. A gente volta pro básico mais uma vez. Se conectar com a vida, com o divino, nutrir o essencial que é a base. É isso que vai abrir campo e espaço para que os sonhos surjam. Não é um caminho fácil. E tirando tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente ouviu. Recriar a história que a gente acredita. Eu não tô falando que é fácil. Eu tô te dando um caminho. Um caminho de se conectar com você. De mapear, trazer pra rotina. Resgatar o sonhar. Planejar o caminho para manifestar o sonho. Continuar agindo. Eu tô te dando um caminho. Você tem que estar disposto a sair dessa história de que o mundo é assim mesmo. Sabe aquela... A gente tem dentro da gente uma mãe super protetora. Uma mãe protetora demais. Que coloca a gente nessa caixinha, né, do conhecido. A gente tem esse arquétipo dentro de cada um de nós. Tem essas histórias que ficam rodando dentro de cada um. Vamos deixar essa mãe boa demais morrer. Vamos tomar coragem de fazer nosso primeiro voo para fora do ninho. Sair das contenções de uma gaiola. O que será que é possível se eu voltar a sonhar? É um ciclo. Conforme você se conecta com você, você volta a ser inspirado pelos sonhos. E os sonhos te inspiram a se conectar com a vida. E aí vai indo, é um ciclo, porque nesse espaço do vazio que os sonhos surgem, no espaço dessa conexão que os sonhos surgem, dessa fresta que eu falei, é dali que vem a vitalidade da vida, que vai limpando esses sintomas de uma vida que não é capaz de sonhar, uma vida conformada. Esses sintomas que a gente sente, esse vazio, a desesperança, autossabotagem, depressão, todos esses sintomas que a gente tem dentro da gente. A gente já falou um pouco sobre eles, né? Os sintomas da separação. E eles vão aumentando conforme a gente vai deixando mais sem vida nosso interior. E sonhar é trazer a vida para dentro de nós. Tá, Sara, mas se eu tô aqui, eu sei que eu quero sonhar. Eu acreditei nos meus sonhos. Ou ao menos de que dá para mudar. Alguma coisa que não tá certa agora. Verdade. Eu reconheço, você tá aqui, existe uma fagulha de alguém que quer voltar a sonhar. E aí? O que dá para fazer? Como resgatar? Se eu perdi minha vontade, não, minha capacidade de sonhar.
Tem alguns caminhos mais práticos para fazer isso. A primeira é aquelas pessoas que te inspiram, que você olha para a vida delas e fala: uau, queria viver assim. Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Por que elas te inspiram? Começa aí. Talvez já consiga achar algumas respostas. Olhando para o outro. Olha para fora, o reflexo no outro e vê o que ressoa dentro. É um começo? Se ainda está difícil conectar dentro, vamos olhar para fora. Olhar quem são essas pessoas, essas formas de viver. O que está me fazendo sentir? Por que eu estou sendo inspirada por isso? Um segundo ponto, que é um começo de um mergulho para dentro. O que eu já sei que eu não quero? Provavelmente você já sabe que você não quer algumas coisas. É muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem: eu não sei o que eu quero, eu já sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. Você já pensou em mergulhar naquilo que você sabe que você não quer? Escreve. Escreve o que você sabe que você não quer. Sabendo que você não quer, se pergunta: se eu sei que eu não quero isso, o que eu quero? Eu já sei que eu não quero trabalhar o dia inteiro entre quatro paredes. Tá, então se eu não quero isso, o que será que eu quero? Será que eu quero trabalhar num local que é todo de vidro o dia inteiro? Vendo a natureza? Pode ser. Será que eu quero ter horários flexíveis? Para eu poder curtir o dia? Será que eu não quero? Será que eu quero não trabalhar? Tudo isso é viável. Existem muitos caminhos para uma resposta de saber o que você não quer. E todos eles são válidos. Começa a se perguntar: será então que eu quero trabalhar no escritório de vidro para eu estar vendo a natureza? Será que eu quero ter horários flexíveis para poder curtir o dia? Ou trabalhar menos? Ou será que eu não quero trabalhar? Vai se perguntando. Cria hipóteses, se pergunta, explora. E uma pergunta muito boa é: como eu viveria se eu começasse do zero? Se desse um reset total, como você viveria? Aí pode ser que esteja um mundo fantasioso, mas é nesse mundo fantasioso que a gente quer resgatar o seu sonhar. Então não se limita, escreve, deixa fluir. Depois a gente vê o que é viável. Agora a gente está só abrindo os campos de possibilidades, expandindo, resgatando a capacidade de sonhar. Depois a gente vê o que a gente faz com as nossas fantasias. As fantasias, né? Esses sonhos parecem impossíveis. Se eu recomeçasse minha vida hoje, como eu viveria? E é muito importante reforçar que resgatar a capacidade de sonhar é sair daqui. Então, quando você for sentar e fazer esses exercícios, não cogniza demais. Não entra no campo de, mas é difícil, não sei se dá. Isso é a mente. Eu falei, a mente entra depois. Agora é só coração. Escreve, 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 não pensa. Flui. A gente vai pensar. Não agora, mas a gente vai pensar. Meu trabalho está aqui justamente para isso. A gente unir os dois universos. Mas agora eu não estou convidando sua mente para ficar pensando. Eu estou convidando o seu coração para se abrir, para resgatar algo que foi esquecido e está adormecido aí dentro. A esperança. E por fim, para fechar aqui esse vídeo, se acolha. Seja amoroso com você, com o seu tempo. Não espera ter todas as respostas. Isso aqui tudo é um treino para a vida. E todo treino para a vida demanda prática,
tempo, leveza. Então não se cobre para ter todas as respostas agora. Abandona a ideia de que você tinha que saber o seu caminho, tinha que saber o que você quer, você não tinha nada. Vamos tirar isso da cabeça, você não tinha nada. Reconhece que você está no processo de resgatar uma parte sua que se conecta com um saber. É isso, essa é a mentalidade. E a gente vai estar nessa prática a vida inteira. Tô há 10 anos e tô na prática ainda. Então a gente não tinha nada. Vamos acolher nosso processo, nosso tempo, ser amoroso e ser gentil com o nosso não saber também. E com as nossas dificuldades de sonhar. Faz parte. Todos nós estamos engessados nesse local desesperançoso e desconectado. Todos. E o seu primeiro sonho pode ser se resgatar com a sua capacidade de sonhar. Com uma vida em que você pode honrar suas verdades. Isso você já sabe o que quer, não é?